Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Orçamento de Estado para 2023 acontece ainda em contexto de crise mundial. Aos graves impactos sanitários, económicos e sociais da pandemia, veio juntar-se os graves impactos económicos e sociais provocados pela guerra na Ucrânia. A crise climática tem sido uma constante que se agrava anualmente e que afeta o planeta Terra, países, pessoas concretas e o futuro da humanidade. Desde 2017, as políticas públicas e os orçamentos do Estado têm sido fortemente condicionados pelas crises, colocando prioridades em mitigação de secas severas e resiliência do setor agrário, segurança e proteção sanitária, proteção de empresas e proteção do emprego e do rendimento para fazer face aos impactos da crise da pandemia da Covid-19. Medidas de estabilização de preços de energia e de produtos alimentares de primeira necessidade para mitigar os impactos da inflação provocados pela guerra na Ucrânia. É internacionalmente reconhecida a boa gestão que Cabo Verde tem feito das crises, adotando medidas atempadas, assertivas e com impacto nas pessoas e nas empresas. Os cabo-verdianos também reconhecem. Todo este esforço enorme para enfrentar as crises obrigou a focar prioridades em medidas de emergências sanitárias, económicas e sociais e realizar avultadas despesas extraordinárias. Como aconteceu em vários países do mundo, Cabo Verde registrou em 2020 uma forte contração económica, aumentando o nível de pobreza e da dívida pública. Graças às medidas do Governo, à resiliência das empresas e dos cidadãos cabo-verdianos, à confiança externa no país e à retoma da economia mundial, voltamos a crescer em 2021 7%. E este ano de 2022 deverá fechar com crescimento superior a 8%. Retomamos o crescimento económico, mas com um nível de inflação elevado. Durante vários anos, Cabo Verde registrou taxas de inflação inferiores a 2%. É isto que está a acontecer também a nível mundial. Nos Estados Unidos da América e na Europa, o nível da taxa de inflação tem sido dos maiores de há 40 anos. É neste contexto difícil e imprevisível, marcado pelos impactos da guerra na Ucrânia, que o ano 2023 se desenha como um ano desafiante para todo o mundo e, obviamente, para Cabo Verde. O Orçamento de Estado para 2023, que se apresenta, está inserido neste contexto mundial. Mas não se limita apenas a gerir as crises. É um orçamento orientado para a aceleração da retoma económica, para o desenvolvimento social, para o aumento da resiliência, para a sustentabilidade económica, social e ambiental de Cabo Verde. Em contexto de crise, o Orçamento de Estado para 2023 aumenta o salário mínimo nacional de 13 mil escudos para 14 mil escudos. Atualiza salários da administração pública e dos pensionistas do INPS entre 1% a 3,5%. Os salários e as pensões mais baixos terão maiores aumentos. Regulariza o processo de evolução na carreira de funcionários públicos de diversos serviços. Beneficia mais 3 mil novos pensionistas do regime não contributivo, que passa para um total de 25.680 pensionistas idosos, representando uma despesa anual de 1,8 milhão de contos. Recordar que antes da pandemia já tinha havido, em 2019, atualização salarial e das pensões em 2,2% superior à taxa de inflação acumulada no período 2016-2019, que foi de 1,8%. Tinha havido também aumento do salário mínimo nacional de 11 mil escudos para 13 mil escudos. Tinha havido um aumento da pensão social
do regime não contributivo de 5.000 para 6.000 escudos. Tinha havido duplicação da pensão para idosos da diáspora e regularização de várias pendências relativas aos estatutos dos funcionários públicos, às reclassificações, promoções e progressões e subsídios que implicaram centenas de milhares de contos. Estas medidas tiveram um impacto no aumento da massa salarial. A massa salarial em 2022, comparativamente a 2015, registra um aumento de 32,7%. O salário médio teve um aumento de 16,8% entre 2016 e 2021. A taxa de cobertura da proteção social do regime contributivo e não contributivo em 2016 era de 43,6%. Aumentou para 51,4% em 2020, superior à média mundial, que é de 46,9%. E muito superior à média africana, que é de 17,4%. As prestações familiares ou por crianças a cargo abrangeram cerca de 42,3% das crianças menores de 15 anos. As prestações por invalidez chegaram a 52,7% das pessoas com deficiência grave. Cerca de 69,8% da população idosa com 60 anos ou mais beneficiou de pelo menos uma prestação pecuniária de velhice, invalidez ou sobrevivência. Esta evolução e níveis de proteção social são resultados da política do governo na inclusão social e na segurança social. O Orçamento de Estado para 2023 dá continuidade às medidas e políticas de inclusão e coesão social e reforça-as com a criação do Fundo Mais, alimentado com a participação das receitas da taxa turística e outras contribuições para o financiamento de projetos destinados à eliminação da pobreza extrema. São 3,8 milhões de contos a investir em 2023 em rendimento social de inclusão, cuidados a crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, igualdade e equidade de género, subsidiação do ensino pré-escolar, isenção no pagamento de inscrições e propinas no ensino básico e secundário, isenção de inscrições e propinas no ensino básico, secundário, superior e formação profissional para pessoas com deficiência, ação social escolar, acesso à arte e à cultura através da Bolsa Ba Cultura, redução da taxa do IVA sobre a água e eletricidade de 15% para 8%, taxa social de água e energia com descontos de 30% sobre a fatura de água e 50% sobre a fatura de eletricidade. Acesso à rede de água e de esgotos e a instalações sanitárias a famílias mais pobres e vulneráveis, através da afetação de recursos do Fundo do Ambiente em parceria com os municípios. Isenção da taxa moderadora de saúde, subsidiação para aquisição de casa própria e habitação social e habitat. São todas estas rúbricas que somam 3,8 milhões de contos de investimentos. O Orçamento de Estado para 2023 acautela a estabilidade macroeconómica, porque ela é fundamental para a confiança na economia. Até 2019, registramos uma boa trajetória de consolidação orçamental, com redução do peso da dívida pública no PIB. A crise da pandemia descontinuou esta trajetória. Num contexto ainda difícil, o Orçamento de Estado para 2023 prevê redução do déficit orçamental e da dívida pública. A prioridade é uma consolidação fiscal gradual e favorável ao crescimento, com salvaguarda da proteção social, da inclusão social, para colocar a dívida pública numa trajetória descendente e manter a sua sustentabilidade. Este é o compromisso assumido pelo Estado de Cabo Verde, pelo Governo de Cabo Verde
e em parceria com o Fundo Monetário Internacional no programa Extended Credit Facility, celebrado com o Governo no mês de julho deste ano. O programa baseia-se nas prioridades do Governo e não em nenhuma imposição, como se tentou passar. As empresas têm contado com forte engajamento do Governo na gestão das crises, no fomento empresarial e no ecossistema de financiamento. O Orçamento de Estado para 2023 reforça o compromisso com a retoma económica. Linhas de crédito no montante de 9 milhões de contos para o reforço da tesouraria e crédito ao investimento, com prazo máximo de 10 anos e taxas de juros de 3,5% ao ano. Linhas de crédito específicas para startups, economia agrária, pesca semi-industrial e microfinanças. Reforço da capacidade de financiamento da Procapital para operações de capital de risco e da Progarante para operações de garantias. Incentivos fiscais e financeiros para investimentos. Fomento empresarial nacional e da diáspora. O ecossistema de financiamento e de qualificação profissional e de estímulo e incentivo à inovação foi reforçado. A regulamentação do Estatuto de Investidor Imigrante já foi aprovada pelo Governo e estará plenamente em funcionamento em 2023. Reforço da atração do investimento direto estrangeiro. Investimentos em infraestruturas, como um importante impulsionador da retoma, pelo impacto que produz sobre a construção civil, o emprego e pelos resultados transformadores que deixa na economia, na sociedade e nas comunidades. Importantes investimentos públicos e privados em curso e previstos arrancar em 2023 terão importantes impactos no crescimento económico, no emprego e no aumento da resiliência e diversificação da economia. As obras do UPRA foram retomadas e serão concluídas. Um novo pacote será executado, incluindo a construção de estradas, requalificação urbana e ambiental, requalificação de áreas marítimas e restauro de patrimónios. Estamos a rever o sistema tarifário e o contrato de concessão dos transportes marítimos interilhas para melhorar os níveis de prestação de serviço público. Legislação que regula a obrigação de serviço público nos transportes aéreos domésticos será brevemente aprovada. Irá permitir fixar rotas e frequências mínimas que um operador deverá cumprir mediante contrato de serviço público. Realizadas a adesão à ELA-Link e ao cabo regional do sistema Share. No próximo ano, os parques tecnológicos da Praia e de São Vicente serão concluídos. Será criada uma zona económica especial para tecnologias. Estas iniciativas terão um impacto indutor muito forte sobre o empreendedorismo jovem, o emprego e o desenvolvimento da economia digital. O forte investimento no Programa Operacional do Turismo nos próximos anos e nos projetos de aldeias rurais turísticas melhora a qualidade da oferta turística em todas as ilhas e cria oportunidades para micro, pequenas e médias empresas. O desenvolvimento da indústria farmacêutica e sua capacidade exportadora para o mercado africano, em parceria com o Governo, está enquadrado no financiamento do Compacto Lusófono gerido pelo BAD. A indústria da pozolana no Porto Novo vai ser reativada, estando em fase final o processo de concessão de exploração dos inertes. A Nortuna deverá começar a fase de exploração. Terá impacto positivo sobre as exportações do país. A implementação da estratégia de água para a agricultura, através da dessalinização, reutilização de águas residuais e massificação de rega gota a gota, vai ser acelerada em 2023. A criação de zonas económicas especiais da economia agrária e de parques agroindustriais está a ser trabalhada com assistência do BAD. Criará condições de maior atratividade do empreendedorismo jovem no setor agrícola, que se pretende mais produtivo, mais moderno e orientado para o mercado. Na atividade portuária,
Arrancará a segunda fase da modernização do Porto do Maio e a construção de instalações terrestres do Porto de Palmeira, no Sal. E será concluída a construção do Porto de Pesca de Tarrafal de São Nicolau. A construção do terminal de cruzeiros de Mindelo será continuada. Um forte pacote de construção de gares marítimas nos portos da Praia, Sal, Boa Vista, Tarrafal de São Nicolau e do Maio irá ter um impacto muito positivo no transporte marítimo de passageiros com maior segurança, comodidade e conforto. Na atividade aeroportuária, serão concluídas as obras do terminal do aeródromo de São Filipe no Fogo. Um forte pacote de investimentos nos aeroportos e aeródromos do país consta do contrato de concessão celebrado recentemente com a Cabo Verde Airports, com prioridade inicial para Boa Vista. A transição energética será acelerada. Cerca de 40 megawatts de nova capacidade solar e eólica será concluída em 2023. Com a Cabo Eólica, foi assinado um memorando de entendimento para aumentar a capacidade de produção eólica no país, aqui na praia, de 11 para 24 megawatts. O projeto estruturante de central de bombagem hídrica de Santiago está em preparação para funcionar em 2026. Um forte plano de eficiência energética, através de gestão e tecnologias eficientes, consumos mais eficientes e redução de perdas, vai ser implementado. Com os projetos solares, adjudicados a produtores independentes para as ilhas do Sal, Boa Vista e São Vicente, os projetos solares de pequena dimensão nas restantes ilhas que estão em execução. Com estes investimentos, estarão criadas as condições para ultrapassar 30% da penetração das energias renováveis em 2025. Com os projetos estratégicos identificados e em fase de negociação com os parceiros, estarão criadas as condições para Cabo Verde ultrapassar a meta de 50% de energias renováveis em 2030 e talvez antes. A transição energética é uma grande oportunidade para investimentos privados, criação de empregos, num mercado com bom quadro regulatório, incentivos fiscais e financeiros e oferta de recursos humanos qualificados através do CERMI. O dinamismo acrescido do setor privado é fundamental para o crescimento econômico e o emprego, particularmente o emprego jovem. É neste sentido que o Orçamento de Estado para 2023 reforça o investimento em políticas ativas de emprego, através da formação profissional, estágios profissionais, reconversão profissional, fomento do empreendedorismo e incentivo para a contratação de jovens. Os programas de formação profissional, estágios profissionais e de empreendedorismo têm registrado altas taxas de inserção no mercado de trabalho, superiores a 70%. Abrangem desde a formação e empreendedorismo em canalização, eletricidade, mecânica, lavagem de carros, até a reconversão profissional de jovens licenciados. O que deve ser feito, e estamos a fazer, é alargar a oferta da qualificação profissional e robustecer o ecossistema de financiamento para jovens empreendedores. Vamos colocar a Casa do Empreendedor mais próximo dos jovens. O Banco de Empreendedorismo Jovem, que está a ser trabalhado em parceria com o BAD, terá como objetivo dar o maior impulso ao financiamento de empreendimentos jovens. A educação é o maior e o melhor instrumento de construção de futuro para os jovens e de transformação dos países, pelo conhecimento e pela quebra do ciclo vicioso da pobreza. Investimos e continuamos a investir na educação. O Orçamento de Estado para 2023 aplica cerca de 11 milhões de contos na educação, no ensino básico e secundário, na ação social escolar, na consolidação da reforma do ensino básico e implementação da reforma do ensino secundário, na implementação do Plano Nacional de Formação de Docentes, na contratação de 180 docentes para o ano letivo 2023-2024 e reclassificação de 281 professores. No ensino superior,
investimentos na Agenda Nacional de Investigação e reforço da Agência de Regulação do Ensino Superior. Este ano letivo arrancou com o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias em Santo Antão. Depois da UTA em São Vicente, esta iniciativa enquadra-se na estratégia de oferta especializada no ensino superior, sintonizada com a vocação regional das Ilhas. Seguir-se-á, no próximo ano letivo, o Polo Universitário de Geociências e Vulcanologia da UNICEF na Ilha do Fogo. É ainda dirigido aos jovens que o Orçamento de Estado para 2023 aumenta o investimento no desporto. Aumentam-se as taxas sobre o álcool e tabaco para reforçar o financiamento do desporto e programas para a juventude. Em infraestruturas desportivas vão ser investidos nos próximos anos 600 mil contos em todos os concelhos do país. O Orçamento de Estado para 2023 isenta direitos aduaneiros e IVA na construção de infraestruturas desportivas, da iniciativa de federações, associações desportivas, clubes desportivos e câmaras municipais. Continuamos a investir na saúde. Construção de novos centros de saúde serão realizadas em Monte Sossego de São Vicente, Ribeira Grande de Santiago, Achada Monte em São Miguel, Ribeira das Patas em Porto Novo e São Salvador do Mundo. Nova delegacia de saúde da Ilha Brava será construída. Ampliação do centro de saúde da Boa Vista. Construção do posto sanitário da Palmeira no Sal. Construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa em São Vicente. Construção de uma unidade de cuidados intensivos no Hospital Batista de Sousa. Instalação do Centro de Simulação Médica e do Centro Técnico de Manutenção de Equipamentos Médicos na cidade da Praia. Montagem financeira do novo Hospital da Praia. Reforço dos serviços de emergência médica com a aquisição de 6 ambulâncias. E uma delas vai ser colocada na Ilha Brava. Reforço da telemedicina. Melhoria da qualidade de serviços de saúde. A saúde tem um peso de 25% no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado 2023 investe na segurança social. Recrutamento de 138 novos agentes da Polícia Nacional. Recrutamento de 25 inspetores da PJ. Recrutamento de 50 agentes de segurança prisional. Implementação do plano de reinserção social de ex-reclusos, a operacionalização do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, instalação na Ilha da Brava, já iniciada, de um destacamento da Guarda Costeira e de um navio para fiscalização e segurança marítima na região Fogo e Brava, apoio à proteção civil e apoio à evacuação de doentes. Aquisição em curso de um avião para fiscalização do espaço aéreo e marítimo e apoio a ações de emergência médica através da Guarda Costeira. Atualização do índice 100 da estrutura remuneratória dos militares. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a fazer um bom combate às crises, como temos estado a fazer, e colocar Cabo Verde com níveis elevados de confiança e de credibilidade junto dos investidores, parceiros de desenvolvimento, junto do empresariado nacional e junto dos cidadãos cabo-verdianos. Ao mesmo tempo, como temos feito, para além de gerir contingências e emergências, vamos investir no desenvolvimento do capital humano, no aumento da resiliência e da diversificação da economia. É continuando a investir e reforçando o investimento nas pessoas, de forma consistente, sem assistencialismo, mas virado para a autonomia e autossuficiência das famílias, que eliminaremos a pobreza extrema, reduziremos a pobreza absoluta. É investindo no capital humano que dotamos os jovens de qualificações para o emprego e empreendedorismo. Reduzimos as desigualdades baseadas
no género e criamos oportunidades para a ascensão social e económica das famílias. É continuando e acelerando o investimento nas energias renováveis, na estratégia de água, na conservação do ecossistema marinho e na ação climática que tornaremos Cabo Verde um país mais resiliente. É continuando a investir na economia digital, na economia azul, na transformação da agricultura e na dinamização da indústria que tornaremos a economia do país mais diversificada. Este é um orçamento de Estado consistente com esses objetivos. O orçamento é mais do que um conjunto de mapas. O orçamento é a concretização de políticas orçamentais, públicas de despesas, políticas de investimentos, política de enquadramento macroeconómico, mas de forte pendor social, como este orçamento apresenta. É um orçamento enquadrado numa estratégia de desenvolvimento. Não é uma peça solta e avulsa que se apresenta anualmente. É enquadrado, é consistente e os resultados foram consistentes, apesar da oposição continuar na senda do negacionismo. Resultados consistentes até 2019, reconhecidos mundialmente. Resultados consistentes e fortes na gestão da pandemia, como reconhecidos internacionalmente e pelos cabo-verdianos. Resultados que já estão a colocar Cabo Verde na retoma económica. 7% em 2021, mais de 8% em 2022, continuaremos a crescer em 2023. Resultados que reduziram o desemprego em 2019 e a pobreza em 2019. Com a crise aumentaram. Estamos na reta novamente da retoma do emprego e da redução da pobreza. Resultados que dão confiança a Cabo Verde e aos cabo-verdianos, que é o que no final da linha interessa. Muito obrigado.